Pessoal, vou gravar esse vídeo aqui, vamos trocar só uma ideia, certo? Vou tentar falar de algumas coisas que eu tô tentando, vou tentar lembrar aqui, falar de algumas coisas, fazer alguns comentários. O primeiro que tá vindo na minha mente, que eu ouvi agora recentemente, é sobre as eleições de São Paulo, as eleições municipais, certo? Tem vários comentários que eu gostaria de falar sobre essa situação, mas o que acontece? O paulista, ou melhor, o paulistano, né? Que se eu não me engano, a capital, o pessoal chama de paulistano, quem mora na capital. E quem mora no estado é paulista. Então, o paulistano, ele chegou nessa situação, ele se deixou chegar na situação de ter Bruno Covas e Guilherme Boulos no segundo turno das eleições municipais aí. Esses dois vermes, que é o Bruno Covas, que fechou comércio, soldou porta de comércio, aglomerou pessoas em ônibus, tomou decisões absurdas de fechar ruas de cidade, atrapalhando mais ainda o trânsito, colocando um rodízio mais rigoroso, fazendo com que as pessoas realmente tivessem que ir para o transporte público, e piorou mais ainda a situação, que deveria estar, no caso dele, ajudando a melhorar. O Guilherme Boulos nós não precisamos nem comentar muito, é um filhinho de papai, que é aquele tipo do socialista de iPhone, né? Que fala que luta pelas causas aí do trabalhador, do sem teto, aquele negócio de invadir construção aí, invadir imóveis aí que supostamente estariam abandonados, aquela coisa toda. Tem aquela trupezinha dele que ele paga para poder estar fazendo toda aquela encenação, como o pessoal fosse sem teto. Tem aquelas barracas já prontas para poder fazer as invasões. Então é outro verme, outro lixo humano, né? O Bruno Covas aí, voltando a falar dele, o fantoche, né? O poste aí, o fantoche, né? Na verdade ele é um fantoche do João Dória, né? Fazendo todos aqueles absurdos, né? Que todo mundo viu. E aí eu fico me perguntando, porque nós não, né? Porque eu não estou em São Paulo, não estou nem no Brasil. Mas o povo paulistano tinha a opção de votar no menos pior, porque eu também não gosto dele, mas votar no menos pior, que seria o Celso Russomano. Mas não, votaram no Covas e votaram no Guilherme Boulos, colocando esses dois inúteis humanos, esses dois vermes no segundo turno das eleições. Poderia ter colocado o Russomano lá, que pelo menos o Russomano está um pouquinho mais assim, vamos dizer assim, né? Estaria um pouquinho mais antenado aí e coligado com o presidente Bolsonaro. Não, mas vamos colocar aí o Boulos e o Covas. Parabéns para vocês. E é um povo, eu vejo um povo totalmente submisso a todas as medidas, tanto do prefeito quanto do governador, e não fazem nada, não tomam nenhuma atitude. O governador de São Paulo é um verdadeiro bandido, criminoso. Aquele cara, ele já devia ter sido preso. Se fosse num país sério, aquele cara estaria preso por vários motivos, né? Toda essa traição, essa ligação com a China, essa coisa de querer colocar vacina de qualquer jeito para o povo tomar, porque provavelmente ele já deve ter ganho muita grana com a venda, com a compra dessas vacinas da China, ou pelo menos com um acordo já assinado com os chineses. Como ele falou, desde outubro do ano passado, ou agosto, se eu não me engano, ele falou que já tinha um contrato com o laboratório chinês. Quer dizer, antes de tudo isso acontecer, eles já tinham todo esse plano arquitetado com a China que tinha estoques e mais estoques de máscaras e respiradores. Quer dizer, como se eles já tivessem previsto essa pandemia que eles mesmos inventaram. Então, o João Dória, com todo esse esquema com a China, né, ele tem de qualquer jeito, desesperadamente, que colocar essa vacina aí para ser aplicada nos paulistas, né,
em todo o povo paulista e até, quem sabe, no brasileiro, que ele estava tentando fazer isso aí, mas o presidente Bolsonaro já falou que não vai comprar a tal da vacina dele lá. Então ele está desesperado. Ele é um mentiroso quanto mais. Ele é um mentiroso quanto mais. É um cara que ele mente assim, uma atrás da outra. Ele sabe a diferença de a verdade da mentira, porém, ele é um mentiroso, né? Ele é o verdadeiro filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, né? Então, esse cara é o verdadeiro filho do diabo, né? Esse João Dória. Que ele falou que... saiu um vídeo dele falando que ele não ia fazer isso depois das eleições. E ele passou as eleições, o cara já vai lá e coloca todo o estado de volta aí pro tal da fase laranja, sei lá que diabo que é isso que eles inventaram, né? Regulando o horário de comércio, regulando o horário de um monte de coisa, de shopping e aquelas coisas absurdas que a gente tem visto ele fazer. Esse verdadeiro ditadorzinho aí de merda, né? Tem feito esse tipo de coisa no estado de São Paulo. Esse cara, ele deveria ser parado, deveria ser preso. Essa situação que ele está fazendo com as vacinas, se eu não me engano, tem uma lei que impede que esse tipo de coisa seja feita, esse tipo de compra seja feito sem autorização da Anvisa, certo? Então, está atropelando tudo. Só que o cara desse não é parado. Eu fico pensando como nós, como sociedade, chegamos a um ponto desse e ficar submissos como caras para cara como Dória, sabe? Por um merda desse, um calça apertada desse aí. Eu fico pensando, população de São Paulo, que tem o povo mais miscigenado do país, né? Com brancos, negros, nordestinos, paulistas, sulistas, pessoal de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo. Mas eu acho que é por isso realmente que esse povo é tão desunido e tão submisso. Você vê hoje as pessoas, elas denunciam quem não está usando máscara. Elas apontam, elas criticam. Então, assim, eu tô falando dessa coisa comecei a falar desse negócio das eleições, agora tô falando da máscara, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então as pessoas estão submissas a todas as ordens dos governos, né? Dos governos. Não só aí no Brasil, como aqui nos Estados Unidos, muita coisa tem acontecido. O governador da Califórnia dando um de ditadorzinho também. Então a coisa tá feia. Mas falando de São Paulo, falando de Brasil, o paulista se colocou nessa situação horrível, com um ditador no Palácio dos Bandeirantes, né? Eu fico assim, abismado com esse tipo de coisa. Mas a nossa sociedade falhou. Nós falhamos como sociedade. Nós falhamos como pessoas, né? Eu estava vendo aí, eu não vi a fundo o que aconteceu, mas assim, meio por cima, essa situação que aconteceu lá no supermercado, lá no Carrefour. E teve todo aquele estardalhaço por causa da morte daquele cara. E foram lá queimar o supermercado. E aquela coisa de racismo de novo. Aquela patifaria toda, né? É o Black Lives lixo do Brasil. E aqui também tem. E eles inventando esse negócio de quebrar o supermercado, né? Mas quando tem umas promoção boa lá, todo mundo vai lá comprar, né? No mercado lá, né? E aí morreu aquele cara lá. Um despreparo total dos seguranças. Isso aí não tem o que falar. Mas o cara... não justifica, tá? Mas o cara era um bosta. Disse que estava batendo na mulher. Já tinha um monte de passagem pela justiça. Não vai fazer falta nenhuma na terra. Estava fazendo peso na terra. Só isso que ele estava fazendo, aquele escroto. E morreu, foi pro saco. Beleza? Então, voltou a esse negócio de racismo. O racismo, que os negros são minoria, Quem fala que negro é minoria no Brasil, para mim, devia dar uma analisada melhor no Brasil, São Paulo, andar pelos lugares e olhar à sua volta. Porque negro não é minoria no Brasil e nem nunca foi, certo? Se você pegar as pessoas no Brasil que se falam, que conseguem se declarar realmente brancas, é a minoria. Os brancos mesmo, branco, é que é a minoria. Os negros não são minoria, não. Eles são a maioria. Negros, pardos, são a maioria.
Mas assim, a decepção minha com essa coisa nossa, porque eu me incluo na sociedade, porque infelizmente eu não tenho habilidades de viver no meio do mato, longe da sociedade, senão eu iria hoje, sabe? Se eu tivesse habilidade. Mas nós, como sociedade, como pessoas, como humanos, perdemos a capacidade de nos virarmos sozinhos. Então nós precisamos da sociedade para poder ter a nossa comida, para ter as nossas coisas, para poder ter nosso conforto, que nós nascemos assim e aprendemos dessa forma. E nós, como sociedade, nós falhamos em todas as, sabe, todos os sentidos nós falhamos, todos os sentidos. As pessoas normais hoje em dia, as pessoas de bem, sofrem, as pessoas de bem, as pessoas normais, elas sofrem com toda essa patifaria, com toda essa palhaçada. É ideologia de gênero, é negro contra branco, é branco contra negro, é nordestino contra paulista, aquele inferno todo que criaram, que o dividir e conquistar está sendo colocado em prática. Deixa eu só dar uma mexidinha aqui, que saia um pouquinho do lugar. Então nós, como sociedade falhamos, infelizmente. Uma outra coisa, uma última coisa, um assunto que eu queria comentar é a respeito do presidente Bolsonaro. É um cara que está lá lutando para poder fazer alguma coisa sem que aqueles vagabundos da Câmara e aqueles cretinos do Senado interfiram. Então ele está tentando fazer das tripas coração, está tentando fazer de tudo melhor para melhorar a situação do brasileiro, no setor de transporte, infraestrutura, economia, tudo. E ainda vem um monte de lixo babaca querer falar mal do cara, entendeu? Ele comete os erros? Comete, o ser humano, normal como qualquer outro. Mas a maioria das coisas, dos feitos que ele está fazendo, das coisas que ele está fazendo, são acertos, são ótimas coisas, tá? Só pesquisar, sabe? Ver os vídeos dele lá que ele apresenta, que você vai ver as benfeitorias. Você vai ver várias pessoas de bem postando, pessoas normais postando vídeos no YouTube, mostrando todo o trabalho que o presidente Bolsonaro está fazendo. Aí vem meia dúzia de youtuber vagabundo que se juntou com Olavo de Carvalho, que é o guru da direita burra, para falar que o presidente Bolsonaro teria que agir contra a censura, contra essa meia dúzia de vagabundo do YouTube, que não seriam ninguém além de baratas, se não fosse o nome do presidente Bolsonaro, no qual eles se levantaram. Alan, do Terça Livre, né? Junto com a trupe dele lá, né? O Alan do Terça Livre, Terça Lixo, o Alan dos Planos, o Alan das Malas, né? Que inventou aquele papinho de mala não sei aonde, mala de escuta não sei aonde, bateu 1 milhão de inscritos no YouTube, ele rapou fora aqui para os Estados Unidos e tá dando uma de vítima, né? Sempre com as suas críticas construtivas, querendo minar o governo Bolsonaro. Bolsonaro colocou lá o ministro da Justiça lá, da Saúde, um general, é o Pazuello. O cara tá fazendo um ótimo trabalho, mas sempre tem aqueles babaca do Terça Livre para poder falar mal do cara. Aí tem aquele Alan Frutuoso do canal Vista Pátria, que é um gordo babaca. Ai, chamou de gordo, gordofobia. Vamos pro inferno. É um gordo babaca, falando que o presidente Bolsonaro errou nos apoios que ele deu. Esse gordo escroto queria que o presidente Bolsonaro apoiasse a filha do Roberto Jefferson, lá no Rio de Janeiro, para ser prefeita. Se eu não me engano, a filha do Roberto Jefferson até tá presa ou foi presa. Roberto Jefferson é outro corrupto, sem vergonha, que a direita burra adotou como um novo braço da direita, um novo leão conservador, como ele fala. O Roberto Jefferson é um corrupto safado, né? Ele caguetou lá o pessoal do Mensalão, sei lá que diabo que foi lá, mas ele estava envolvido também, então ele não passa de um pilantra corrupto. Só isso. Agora ele tá com esse papinho de leão conservador, que Deus, que não sei o que, tirando foto com arma, atirando. É um safado.
nota de 3. Entendeu? Alan Frutuoso, Alan Gorduroso, Alan dos Santos. Cara, esses caras com o nome de Alan tá difícil, hein, gente? Pelo amor de Deus. Aí tem Paula Marisa, que é da direita burra. Tem o Fernando Melo, da comunicação e política, que é outro vagabundo. Sem vergonha, safado. Então, assim, um monte de youtuberzinho de bosta. Que se não fosse o nome do presidente Bolsonaro, não teria o tanto de inscrito que tem hoje. Então, pessoal, acorda. Eu me martirizo todo dia porque eu indiquei esses canais pro pessoal assistir. Pelo amor de Deus, me perdoem. Falo de novo, me perdoem. Que eu errei. Por ter indicado esse bando de vagabundo. Então, pessoal, eu espero que vocês consigam compartilhar da minha indignação. Se vocês compartilham dessa indignação, comenta aí no vídeo. Comenta, me dê dicas de vídeos. Eu não fico fazendo vídeo direto porque eu trabalho pra caramba aqui nos Estados Unidos, tá? Trabalho pra caramba. Eu saí de casa 7 horas da manhã, 7 e pouco da manhã. Cheguei agora há pouco. Aqui é 2 horas a menos que o Brasil. Cheguei agora há pouco, 11 horas da noite, tá? Saio pra trabalhar de manhã, depois chego em casa, só tomo um café, um banho e vou pro outro serviço. Chego agora 11 horas da noite. Beleza? Então, compartilha o vídeo aí. Não vai doer na sua mão. Compartilha o vídeo. Deixa seu like, comenta. Porque é um feedback que vocês dão pra mim. Beleza? A maioria das pessoas que também estão no canal, que são inscritos, são da minha família, são colegas meus, familiares. Eu peço que vocês comentem. Quem não é, eu agradeço muito por vocês estarem inscritos no canal, porque isso indica que vocês de alguma forma se identificam com o que eu falo no canal, com as coisas que eu apresento. Às vezes eu posto vídeos aí totalmente diferentes de política e tudo mais, para dar uma descontraída, e vou continuar fazendo isso, lógico, mas eu gostaria de fazer esse desabafo e trocar essa ideia com vocês. Então me deem o feedback. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e meu coração fica triste em saber de certas coisas que acontecem no Brasil. Uma das minhas poucas alegrias é saber que o presidente Bolsonaro ainda luta e é um cara que mantém aquilo que falou no começo do governo. É um cara do povão. Deus abençoe a todos vocês e até mais.